O silêncio pesado caiu sobre a boutique no momento em que ela cruzou a porta de vidro. Clara sentiu todos os olhares grudados nela enquanto 3 vendedoras paravam o que estavam fazendo para observá-la de cima a baixo. A mulher negra, com o cabelo naturalmente crespo preso em um coque simples, vestia um jeans desbotado e uma blusa de algodão amarrotada. Seus tênis brancos estavam empoeirados. Tem certeza de que entrou na loja certa? Uma voz fria veio do fundo da loja, carregada de veneno. O que nenhuma delas sabia era que aquela decisão de menosprezá-la custaria muito mais do que poderiam imaginar. A boutique moda de elite ocupava um dos endereços mais prestigiados da Avenida Central. Vitrines impecáveis, perfume importado no ar, bolsas italianas em prateleiras iluminadas. Tudo ali gritava exclusividade. Clara havia passado o dia todo em reuniões externas com fornecedores. Ela não se importava com aparências quando estava trabalhando. Mas agora, no final da tarde, ela decidiu fazer algo que raramente fazia, uma visita surpresa a uma de suas próprias lojas. Clara Rodrigues era fundadora e dona da rede moda de elite. 12 lojas espalhadas pela cidade, um império construído com suor e uma visão clara, oferecer moda de qualidade com um serviço impecável. Mas ela nunca se esqueceu de onde veio. Filha de uma faxineira, criada em um bairro difícil, ela conhecia bem a dor de ser invisível. Por causa disso, ela estabeleceu uma regra clara: respeito acima de tudo. Não importa como o cliente esteja vestido, todos merecem dignidade. Clara caminhava entre os cabides de roupas, tocou um vestido de seda azul marinho, verificando a costura. Era da nova coleção, lindo, bem executado. As 3 vendedoras se agruparam perto do balcão, sussurrando entre si. Elas não se aproximaram para oferecer ajuda, apenas observavam, lançando olhares furtivos e risadinhas abafadas. Cristina Vasconcelos era a líder daquele grupo. 3 anos na moda de elite, ela se considerava a melhor vendedora da loja. Linda, bem vestida, impecável, mas ela tinha um defeito que não reconhecia: a arrogância. Para Cristina, prestar um bom serviço significava servir a quem tinha dinheiro. O resto era perda de tempo. Ela olhou para Clara mais uma vez, avaliando cada detalhe, a roupa simples, os sapatos gastos. Ela revirou os olhos. Clara fingiu não notar. Continuou examinando as roupas, agora olhando uma prateleira de blusas. Pegou uma peça branca, virou a etiqueta, checou o preço, tudo dentro do padrão estabelecido. Ela colocou a blusa de volta e caminhou em direção a uma seção de casacos. Foi então que Cristina se aproximou. Seus saltos batiam no piso de mármore com um ritmo deliberadamente alto, como se anunciasse sua chegada. Ela parou a alguns passos de Clara, cruzou os braços e forçou um sorriso sem calor. "Posso ajudar em alguma coisa?" ela perguntou com um tom que claramente dizia o contrário. Clara levantou os olhos e sorriu educadamente. "Sim, obrigada. Estou só dando uma olhada nas peças. Gostaria de ver alguns casacos, por favor." Cristina soltou um risinho curto, quase imperceptível, mas carregado de escárnio. "Casacos", ela repetiu como se a palavra fosse engraçada. "Sabe, as peças aqui são um investimento, certo? Não são preços populares." O insulto estava embrulhado em palavras polidas, mas a mensagem era clara: você não pode pagar por nada aqui. Clara respirou fundo. Sentiu a velha sensação subindo em seu peito. Aquela mistura de raiva, humilhação e tristeza que ela conhecia tão bem, mas manteve a compostura, sustentando o sorriso. "Eu entendo. Ainda assim, eu gostaria de ver os casacos." Cristina suspirou teatralmente e apontou vagamente para um varal no canto da loja. "Estão ali. Fique à vontade para olhar." Ela deu as costas, voltando para o balcão onde as outras vendedoras esperavam. As 3 começaram a sussurrar novamente, agora sem qualquer disfarce. Risadas ecoavam pelo salão silencioso. Clara caminhou até o varal indicado. Os casacos eram lindos. Ela pegou um caramelo, vestiu e olhou no espelho. Serviu perfeitamente. "Com licença", Clara chamou. "Vocês têm este modelo em outras cores?" Cristina nem se virou. "Só o que está no varal." Uma das outras vendedoras sussurrou algo no ouvido de Cristina. As 2 riram alto. Cristina pegou o celular e discretamente apontou na direção de Clara, como se estivesse tirando uma foto. Clara viu o movimento no reflexo do espelho, sentiu o coração apertar. Não era a primeira vez que passava por isso, mas doía toda vez. Tirou o casaco, o devolveu e caminhou até o balcão. "Preciso falar com a gerente, por favor."
Cristina arqueou uma sobrancelha. A gerente está ocupada. Há algum problema? Sim. Gostaria de registrar uma reclamação sobre o atendimento. As três trocaram olhares. Cristina sorriu sutilmente. Olha, querida, ela disse em um tom condescendente e infantilizante. Eu sei que você deve estar frustrada por não encontrar nada no seu orçamento, mas está em uma loja de grife. Talvez você se sinta mais confortável nas lojas do centro antigo. Eles têm opções mais acessíveis por lá, completou a morena. E lá você não precisa se preocupar com o constrangimento. Clara sentiu o sangue ferver, mas manteve as mãos firmes. Então, você não vai chamar a gerente? Cristina deu de ombros. Não precisa. Acho que está tudo esclarecido, não é? As outras riram. Uma delas começou a digitar no celular, provavelmente enviando a foto para zombar dela. Foi então que algo mudou nos olhos de Clara. Ela assentiu lentamente. Entendi. Obrigada. E saiu da loja. Cristina virou-se para as colegas, e as três caíram na gargalhada. Vocês viram a cara dela? Disse a morena, Juliana. Gente assim nem deveria entrar aqui, comentou Cristina. Poderíamos estar atendendo clientes de verdade. O que as três não sabiam era que Clara não tinha ido embora de verdade. Lá fora, ela pegou o celular. Seus dedos voaram pela tela enquanto digitava uma mensagem que mudaria tudo. Dentro da boutique, as vendedoras continuaram rindo, completamente alheias ao que estava prestes a acontecer. A tempestade estava apenas começando. 20 minutos depois, Cristina e suas colegas ainda riam, relembrando cada detalhe da humilhação. Eu ainda não acredito que ela teve a coragem de pedir por casacos, disse Juliana, limpando uma lágrima de tanto rir. Casacos de R$ 3.000. Ela mal tinha um sapato decente. Amanda, a terceira vendedora, balançou a cabeça enquanto organizava bolsas na vitrine. O pior é que essas pessoas não entendem a dica. A gente se veste de um jeito, deixa claro que este não é o lugar delas, mas elas insistem. Cristina estava encostada no balcão, rolando o Instagram. Sabe o que eu acho? Gente assim assiste a muitos filmes. Elas pensam que vão entrar em uma loja de grife e ser tratadas como celebridades. Elas precisam entender o lugar delas. Juliana pegou o celular e abriu um grupo de mensagens com vendedoras de outras lojas da região. Vou mandar a foto dela para o grupo. As meninas vão morrer de rir. Amanda hesitou. E se der problema? Relaxa, disse Juliana, digitando rápido. Ninguém vai saber quem ela é. E mesmo que descubram, o que ela vai fazer? Processar? Todo mundo tira foto em loja. Cristina deu de ombros. Que tente. Estávamos apenas fazendo nosso trabalho. Se ela se ofendeu, esse é o problema dela. Esta é uma boutique de luxo, não um centro de assistência social. As três riram alto. O som ecoou pela loja vazia. Era tarde de terça-feira, um horário fraco, com poucos clientes no shopping. A porta se abriu, e uma cliente elegante entrou. Uma mulher na casa dos 50 anos, com uma bolsa de grife no braço, cabelo loiro perfeitamente arrumado. Ela usava um vestido azul claro na altura do joelho e saltos altos. Seu perfume caro chegou antes dela. Imediatamente, as três vendedoras mudaram a postura. Sorrisos largos, postura ereta, atenção total. Boa tarde, disse Cristina com entusiasmo genuíno, largando o celular. Bem-vinda à moda de elite. Posso ajudar em algo? A diferença era brutal. Clara fora ignorada, escarnecida, humilhada. Aquela mulher estava sendo recebida como realeza. Estou procurando um vestido para um casamento, disse a cliente, olhando ao redor. Claro, temos peças deslumbrantes da nova coleção, respondeu Cristina, já guiando a mulher para um varal específico. Qual é a ocasião exatamente? Casamento de dia ou de noite? Enquanto Cristina servia a cliente com dedicação total, Juliana e Amanda voltaram ao balcão. Juliana pegou o celular novamente e mostrou a tela para Amanda. Olha as respostas no grupo, ela sussurrou, rindo baixinho. A Patrícia da loja do bairro Nobre disse que já enxotou 3 iguais a ela esta semana. Amanda leu as mensagens e riu junto. A gente devia fazer uma lista. Tipo, se uma pessoa é expulsa de uma loja, a gente avisa as outras para ficarem de olho. Seria perfeito, concordou Juliana.
Economizaria nosso tempo. Elas não perceberam que a cliente que Cristina estava atendendo havia se afastado um pouco e agora olhava para elas com uma expressão de desaprovação. A mulher claramente tinha ouvido parte da conversa. Ela franziu a testa, mas não disse nada. Simplesmente voltou sua atenção aos vestidos. Cristina, alheia a tudo, continuou seu atendimento impecável. Este aqui é seda italiana pura, ela explicou, segurando um vestido longo verde esmeralda. Caimento perfeito, elegante sem ser exagerado, ideal para um casamento. A cliente pegou o vestido, analisando-o cuidadosamente. É lindo, ela admitiu. Mas vocês têm em outras cores? Temos em azul marinho e em vinho, respondeu Cristina prontamente. Gostaria de experimentar todos os três para comparar? Sim, por favor. Cristina acompanhou a cliente até os provadores, ajudou-a com os vestidos e voltou ao balcão enquanto a mulher se trocava. Ela com certeza vai comprar, disse Cristina em voz baixa para as colegas. Dá para ver que ela tem dinheiro de verdade. Como você percebe isso na hora? Perguntou Amanda. Cristina sorriu com um ar de superioridade. Experiência. Você olha os sapatos, a bolsa, o relógio, a forma como falam. Em 5 segundos, você sabe se vale a pena gastar sua energia ou não. Juliana assentiu. Exatamente. Aquela mulher hoje, por exemplo, 5 segundos e eu já soube que era perda de tempo. E ela ainda ficou aqui uns 15 minutos, completou Amanda, ocupando nosso tempo, tocando nas peças caras com as mãos sujas. Mãos sujas, riu Cristina. Eu notei isso. Ela até tinha terra debaixo das unhas. As três fizeram caretas de nojo. A cliente saiu do provador vestindo o vestido verde. Ela girou em frente ao espelho, analisando-o de todos os ângulos. E então? Perguntou Cristina, já antecipando a venda. Ficou perfeito em você. A cliente olhou no espelho mais uma vez, depois olhou para Cristina. Sua expressão estava neutra, impossível de ler. Sabe, ela disse lentamente. Eu gostei muito do vestido. É realmente lindo. O sorriso de Cristina congelou. Como assim? Eu ouvi vocês, disse a mulher, apontando o queixo na direção de Juliana e Amanda. Falando em expulsar clientes, em fazer listas, julgando as pessoas pela aparência. Isso é inaceitável. Cristina tentou salvar a situação rapidamente. Ah, senhora, a senhora deve ter entendido errado. Eu não entendi errado, cortou a cliente, voltando ao provador. Eu entendi perfeitamente. Ela se trocou rapidamente e saiu do provador, já vestida com suas próprias roupas. Passou pelas 3 vendedoras sem dizer mais nada e foi direto para a porta. Espere, chamou Cristina, desesperada. A senhora não quer ver outros modelos? A mulher se virou antes de sair. Não. E vou dizer para todas as minhas amigas não comprarem aqui também. Vocês são tudo o que há de errado no mercado de luxo. E saiu, deixando a porta bater com força. Um silêncio pesado caiu sobre a loja. Juliana e Amanda trocaram olhares preocupados. Cristina estava pálida. Droga, murmurou Juliana. Ela ouviu tudo. E daí? Disse Cristina, tentando parecer confiante, mas sua voz tremia levemente. Ela é muito sensível. E mesmo que ela conte para as amigas, o que isso muda? Temos centenas de clientes. Amanda não parecia convencida. Cristina, ela tinha uma bolsa de grife. Esse tipo de cliente tem influência. Se ela falar mal da gente nas redes sociais. Ela não vai fazer isso, interrompeu Cristina, mais para convencer a si mesma do que as outras. Gente desse nível não faz alarde nas redes sociais. Relaxem. Mas no fundo, Cristina estava preocupada. Perder uma grande venda era ruim, perder uma cliente influente era pior. Ela balançou a cabeça, afastando os pensamentos negativos. Esqueçam. Foi só uma venda perdida. Acontece. Juliana e Amanda voltaram ao trabalho, mas o clima não era mais o mesmo. As risadas haviam cessado. Um sentimento estranho pairava no ar. Cristina pegou o celular e tentou se distrair, mas não conseguia parar de pensar na cliente que havia ido embora. E, sem saber porquê, também não conseguia parar de pensar na mulher negra de roupa simples que elas haviam humilhado antes. Algo não estava certo. Ela sentia no estômago. Aquela sensação incômoda que você tem quando faz algo errado e sabe que as consequências estão chegando.
Mas Cristina afastou aquele sentimento. Era a paranoia. Tinha que ser. Afinal, o que uma mulher de aparência simples poderia fazer contra elas? Absolutamente nada. Ou era o que Cristina pensava. Porque em um escritório do outro lado da cidade, Clara Rodrigues estava sentada em uma cadeira de couro atrás de uma enorme mesa de mogno, com 3 monitores à sua frente. Em um deles, estavam as imagens das câmeras de segurança de todas as suas lojas. E na tela principal, o vídeo da boutique onde fora humilhada passava em loop. Ela assistia a tudo novamente, cada olhar de desprezo, cada risada maliciosa, cada palavra cruel. Seu rosto não demonstrava raiva, apenas uma tristeza profunda e uma determinação inabalável. Clara pegou o telefone interno e apertou um botão. Márcia, você poderia vir ao meu escritório, por favor? Precisamos falar sobre a loja da Avenida Central. Do outro lado da linha, sua assistente respondeu prontamente. Estou a caminho, Clara. Clara desligou o telefone e voltou a olhar para a tela. As 3 vendedoras apareciam na imagem, rindo, alheias ao que estava por vir. Ela respirou fundo. A tempestade estava prestes a cair sobre aquelas 3, e quando caísse, não haveria onde se esconder. Márcia entrou no escritório de Clara carregando um tablet e uma expressão preocupada. Aos 42 anos, ela era assistente executiva de Clara há mais de uma década. Conhecia sua chefe melhor do que ninguém. E quando Clara chamava com aquele tom de voz, ela sabia que algo sério havia acontecido. Clara, o que foi? Perguntou Márcia, sentando-se na cadeira em frente à mesa. Clara girou um dos monitores em direção à assistente. Na tela, o vídeo da câmera de segurança mostrava o exato momento em que ela entrava na boutique da Avenida Central. Assista, disse Clara, sua voz calma, mas cheia de emoção contida. Márcia assistiu em silêncio. Seus olhos se arregalaram ao ver as vendedoras ignorando Clara, sussurrando entre si, rindo. Quando Cristina disse, tem certeza de que entrou na loja certa, Márcia prendeu a respiração. Quando as vendedoras sugeriram que Clara procurasse lojas mais baratas, a assistente fechou os olhos por um momento, como se sentisse a dor daquelas palavras. O vídeo continuou. Mostrou Cristina tirando uma foto secreta de Clara. Mostrou as 3 vendedoras rindo enquanto Clara saía da loja, visivelmente abalada. Quando o vídeo terminou, Márcia estava com lágrimas nos olhos. Meu Deus, Clara, murmurou. Como elas puderam? Não foram só elas, disse Clara, sua voz ainda controlada. Veja o que aconteceu depois. Ela clicou em outro arquivo. Agora, o vídeo mostrava as 3 vendedoras rindo alto, relembrando a humilhação. Mostrou Juliana enviando a foto de Clara para um grupo de mensagens. Mostrou as conversas sobre expulsar clientes indesejadas e fazer listas. Márcia balançou a cabeça, incrédula. Isto é inaceitável. Completamente inaceitável. Clara recostou-se na cadeira, o peso da situação visível em seus ombros. Sabe o que dói mais, Márcia? Não é a humilhação em si. Eu já passei por isso antes, quando era jovem e tinha poucos recursos. Eu sei o quanto dói. A pior parte é que está acontecendo na minha empresa, a empresa que eu construí justamente para que ninguém tivesse que passar por isso. Ela fez uma pausa, sua voz falhando um pouco pela primeira vez. Eu falhei. Falhei em transmitir os valores que sempre foram a base de tudo. Falhei em criar uma cultura genuína de respeito. Márcia inclinou-se para a frente. Você não falhou, Clara. Você criou políticas claras. Treinou todo mundo. Sempre deixou claro que respeito é inegociável. O que aconteceu lá foi a escolha delas. Elas escolheram ignorar tudo o que você ensinou. Clara sentiu lentamente, mas a dor ainda estava marcada em seu rosto. Quando eu entrei naquela loja hoje, ela começou, a voz mais baixa agora. Eu não estava testando ninguém. Eu só queria ver a loja, ver como estavam as peças da nova coleção. Estava cansada depois de um dia inteiro de reuniões. Eu nem me lembrei de trocar de roupa ou me arrumar melhor. Ela olhou para as próprias mãos. E no momento em que cruzei aquela porta, eu deixei de ser Clara Rodrigues, a empresária. Eu voltei a ser aquela garota humilde do bairro, aquela adolescente que entrava em lojas e era seguida por seguranças. Aquela jovem que ouvia vendedoras sussurrarem que ela não tinha dinheiro para estar ali. Márcia conhecia a história de Clara, sabia de onde ela viera, mas nunca tinha visto sua chefe tão vulnerável. Todas aquelas feridas antigas voltaram, continuou Clara. Eu achei que as tinha superado, que tinha me blindado,
Mas quando aquela vendedora olhou para mim daquele jeito, quando ela disse aquelas palavras, eu me senti pequena de novo. E sabe o que eu fiz, Márcia? Clara deu um sorriso triste. Tentei manter minha dignidade. Tentei ser educada. Tentei pedir ajuda gentilmente, como se a educação e a gentileza fossem mudar alguma coisa para pessoas que já decidiram que você não vale nada com base na sua aparência. Ela balançou a cabeça. Pedi para ver os casacos. Pedi para falar com a gerente. E cada vez que eu abria a boca, elas me desprezavam mais, como se eu não tivesse o direito de estar ali, como se minha simples presença fosse uma ofensa. Márcia enxugou uma lágrima que escapou. Você não merecia passar por isso. Ninguém merece, corrigiu Clara firmemente. Absolutamente ninguém. Não importa como a pessoa esteja vestida, não importa quanto dinheiro ela tenha. Todo ser humano merece ser tratado com dignidade básica. Ela apontou para o monitor. Essas 3 mulheres não aprenderam isso, ou aprenderam e escolheram ignorar. De qualquer forma, elas representam tudo que eu combato, tudo que jurei que nunca aconteceria nas minhas lojas. O que você vai fazer? Perguntou Márcia. Clara respirou fundo. Primeiro, preciso saber se este é um caso isolado ou se está acontecendo em outras lojas também. Quero que você revise os vídeos das câmeras de segurança de todas as unidades. Procure por situações parecidas, clientes sendo tratadas com desrespeito, vendedoras sendo preconceituosas. Márcia pegou o tablet e começou a fazer anotações. Segundo, continuou Clara, quero uma auditoria completa do treinamento de todas as equipes. Preciso saber onde estamos errando, porque a mensagem não está chegando. Entendido? E terceiro, Clara fez uma pausa, seus olhos voltando para a tela onde as 3 vendedoras eram vistas rindo. Amanhã de manhã, eu volto àquela loja, mas desta vez, como a dona. Os olhos de Márcia se arregalaram. Você vai confrontá-las pessoalmente? Vou. Elas precisam entender a seriedade do que fizeram. E eu preciso olhar nos olhos delas e perguntar: por quê? Por que vocês escolheram ser cruéis? O que as fez pensar que aquilo era aceitável? Clara, você não precisa se expor assim. Poderia simplesmente mandar o gerente regional ou o RH. Não, interrompeu Clara. Isto é pessoal. Não é apenas sobre políticas da empresa ou procedimentos de RH. É sobre valores humanos. É sobre o tipo de mundo que queremos criar. E eu preciso estar lá. Márcia assentiu, sabendo que era inútil argumentar quando Clara tomava uma decisão. Tudo bem, prepararei tudo. Que horas você gostaria que eu agendasse? Não agende nada. Será outra visita surpresa. Quero ver a reação delas quando descobrirem quem eu sou. Quero ver se há algum remorso genuíno ou se é apenas medo das consequências. Clara voltou o olhar para o monitor. As vendedoras ainda riam no vídeo congelado. Sabe, ela disse baixinho. A parte mais triste de tudo isso é que essas mulheres provavelmente passaram por algum tipo de preconceito ou desrespeito em suas próprias vidas. A maioria das pessoas passou. Mas em vez de usar essa experiência para ter mais empatia, elas escolheram perpetuar o ciclo. Elas escolheram se tornar as opressoras. Dói mais quando vem de quem deveria entender, concordou Márcia. Exatamente. E é por isso que não posso simplesmente demiti-las e seguir em frente. Preciso entender como chegamos até aqui. Preciso garantir que isso nunca mais aconteça. Márcia se levantou. Vou começar a revisar os vídeos agora mesmo e preparar um relatório completo para amanhã de manhã. Obrigada, Márcia. E Clara hesitou. Obrigada por se importar, por sentir a dor comigo. Sempre, disse Márcia com um sorriso triste. A senhora sabe disso. Após Márcia sair, Clara ficou sozinha em seu escritório. A noite caía sobre a cidade, e as luzes dos prédios começavam a se acender. Ela olhou pela janela, observando o movimento das ruas lá embaixo. Pegou o celular e abriu a galeria de fotos. Rolou até encontrar uma foto antiga e desbotada. Era ela, aos 17 anos, muito magra, com roupas gastas, em frente a uma barraca de mercado onde vendia roupas usadas. Aquela garota tinha um sonho. Queria ter sua própria loja um dia. Queria criar um lugar onde todas as pessoas, com ou sem recursos, fossem bem-vindas, onde ninguém sentisse vergonha de entrar. E ela conseguiu. Construiu um império, 12 lojas, centenas de funcionários, milhões em faturamento.
Mas hoje, pela primeira vez em anos, Clara se perguntou: valerá a pena? Todo sucesso financeiro valerá alguma coisa se ela não puder garantir que os valores mais básicos sejam respeitados? Ela fechou os olhos e respirou fundo. Não, ela não ia desistir. Não ia deixar aquele momento de dor a derrotar. Amanhã ela voltaria àquela loja, e desta vez, a tempestade finalmente cairia. As vendedoras ainda não sabiam, ainda estavam rindo, ainda estavam zombando, ainda achavam que tinham se safado. Mas a noite estava chegando, e com ela, a hora da verdade. A manhã seguinte chegou com um céu claro e ensolarado. Na boutique da Avenida Central, Cristina, Juliana e Amanda iniciavam mais um dia de trabalho. O clima estava relaxado, como se nada tivesse acontecido no dia anterior. Bom dia, meninas, disse Cristina, colocando a bolsa embaixo do balcão. Ela vestia um blazer bege de corte impecável e saltos altos. Seu cabelo estava perfeitamente liso. Bom dia, responderam Juliana e Amanda em uníssono. Cristina ligou o sistema de som da loja, ajustou a iluminação e checou se todas as peças estavam organizadas. Era uma rotina que ela executava com precisão todos os dias. Para ela, aquele era apenas mais uma quarta-feira normal. Vocês viram o grupo ontem à noite? Perguntou Juliana, rindo. A Fernanda da loja de Miami mandou uma história hilária. Vi, respondeu Amanda. Parece que ela teve um daqueles encontros ontem também. As três riram. Elas haviam esquecido completamente a cliente elegante que havia saído indignada. Haviam esquecido a mulher de roupa simples que humilharam. Para elas, eram apenas mais 2 episódios sem importância em suas vidas. Cristina estava checando o inventário no computador quando o telefone da loja tocou. Ela atendeu com sua voz profissional. Moda de elite. Bom dia. Cristina falando. Do outro lado da linha, uma voz masculina formal. Bom dia, Cristina. Aqui é o Ricardo, o gerente regional. Tudo bem por aí? Cristina ficou um pouco tensa. O gerente regional geralmente não ligava sem motivo. Tudo ótimo, Ricardo. Algum problema? Não, não. Só queria avisar que podemos ter uma visita hoje. Nada sério, só rotina. Mantenham tudo em ordem, ok? Pode contar comigo. A loja está impecável, como sempre. Ótimo! Me ligue se surgir algo. Cristina desligou e virou-se para as colegas. O Ricardo disse que podemos ter uma visita hoje. Vamos garantir que o atendimento esteja excelente. Visita de quem? Perguntou Juliana. Não sei, ele não disse, mas vamos manter tudo perfeito. As três voltaram ao trabalho, um pouco mais atentas agora. Visitas da gerência sempre deixavam todo mundo um pouco nervoso. Às 10h15, a porta da boutique se abriu, e Clara Rodrigues entrou. Ela estava diferente de ontem. Usava um taier cinza chumbo impecavelmente cortado. Sapatos de salto médio, elegantes, mas confortáveis. Uma bolsa de couro legítimo. Seu cabelo natural estava solto, emoldurando seu rosto com orgulho. Usava uma maquiagem discreta, mas bem aplicada. Mas era a mesma mulher, o mesmo rosto, a mesma pessoa que elas humilharam menos de 24 horas atrás. Cristina olhou para cima quando a porta se abriu. Seus olhos encontraram os de Clara, e o mundo dela parou. Ela conhecia aquele rosto. Tinha certeza de que conhecia aquele rosto. Mas de onde? O cérebro de Cristina trabalhou freneticamente, tentando juntar as peças. Aquela mulher, ela já tinha visto aquela mulher antes. Não ontem. Não era possível. A mulher de ontem estava mal vestida, cansada, simples. Mas os olhos, aqueles olhos eram os mesmos. Juliana e Amanda também olharam para Clara. Algo em suas expressões mudou, uma estranheza, um desconforto inexplicável. Clara caminhou lentamente pela loja, com as mãos tocando as peças com familiaridade. Pegou o mesmo vestido azul marinho que havia tocado ontem. Sentiu o tecido entre os dedos, checou a etiqueta. As três vendedoras trocaram olhares confusos. Nenhuma delas se aproximou para oferecer ajuda. Estavam paralisadas por uma sensação estranha que não conseguiam nomear. Clara foi até o varal de casacos, pegou o mesmo casaco caramelo que havia experimentado ontem. Passou a mão suavemente sobre o tecido, como quem recorda uma memória dolorosa. Foi então que Cristina teve um flashback.
A mulher de ontem, as roupas simples, os tênis empoeirados, o cansaço no rosto. Era ela. O sangue de Cristina gelou. Meu Deus, ela sussurrou, tão baixo que o som mal escapou. Juliana notou a reação de Cristina e franziu a testa. O que foi? Cristina não conseguiu responder. Seus olhos estavam fixos em Clara, e o pânico começou a se instalar em seu peito. Clara finalmente se virou para encará-las. Seus olhos percorreram os rostos das 3 vendedoras, uma por uma. Ela não sorriu, não demonstrou raiva, apenas observou. O silêncio era ensurdecedor. Bom dia, disse Clara finalmente, sua voz calma e controlada. Bom dia, gaguejou Cristina, sua confiança habitual completamente evaporada. Vocês se lembram de mim? Perguntou Clara, ainda com aquela calma assustadora. Cristina abriu a boca, mas nenhum som saiu. Seu rosto rapidamente perdeu a cor. Juliana e Amanda finalmente entenderam. A percepção caiu sobre elas como um balde de água fria. Trocaram olhares aterrorizados. Nós. Cristina tentou formar uma frase, mas as palavras não vinham. Clara deu um passo em direção ao balcão. As 3 vendedoras instintivamente recuaram. Ontem, disse Clara, cada palavra medida. Eu entrei nesta loja, e vocês me trataram com total desrespeito. Riram de mim, me humilharam, tiraram uma foto minha para zombar. Cristina sentiu lágrimas queimando em seus olhos, não de tristeza, mas de puro terror. Não, eu não quis dizer. Tentou ela, mas Clara levantou a mão, pedindo silêncio. Eu não vim aqui ouvir desculpas ainda. Vim fazer uma pergunta muito simples. As 3 esperaram, mal conseguindo respirar. Por quê? Perguntou Clara, e pela primeira vez, sua voz tremeu levemente. Por que vocês acharam que era aceitável tratar outro ser humano daquele jeito? Cristina abriu a boca novamente, mas nenhuma justificativa parecia adequada. Nada que ela pudesse dizer apagaria o que havia feito. Vocês sabem quem eu sou? Perguntou Clara. As 3 balançaram a cabeça timidamente, mas no fundo, Cristina já suspeitava, já sabia que algo muito, muito ruim estava prestes a acontecer. Meu nome é Clara Rodrigues, disse ela, deixando o nome pairar no ar por um momento. Eu sou a fundadora e dona da Moda de Elite, de todas as lojas Moda de Elite, incluindo esta. Se havia alguma cor nos rostos de Cristina, Juliana e Amanda antes, agora não havia nenhuma. Elas ficaram brancas como lençóis. Vocês trabalham para mim, continuou Clara. E ontem, vocês desrespeitaram tudo o que eu construí. Desrespeitaram os valores que eu tento ensinar. Desrespeitaram a dignidade que eu sempre defendi. Juliana começou a chorar. Amanda tapou a boca com as mãos em choque. Cristina apenas balançou a cabeça lentamente, como se não pudesse acreditar no próprio pesadelo. Eu construí esta empresa do zero, disse Clara, sua voz mais firme agora. Comecei vendendo roupas em um mercado. Passei fome. Passei frio. Passei exatamente pelo que vocês me fizeram passar ontem, incontáveis vezes em inúmeras lojas. Ela fez uma pausa, deixando aquilo assentar. E quando finalmente consegui ter minha própria loja, jurei para mim mesma, nunca, jamais, vou permitir que alguém seja tratado da forma como fui tratada. Toda pessoa que entra nas minhas lojas será tratada com respeito, com ou sem recursos, bem vestida ou mal vestida, todos. Cristina desabou no chão atrás do balcão, apoiando-se nele para não cair completamente. Ela estava soluçando agora, ciente da magnitude do que havia feito. Eu sinto muito, ela conseguiu dizer entre soluços. Eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muitíssimo. Clara olhou para ela, e pela primeira vez, sua expressão suavizou um pouco, mas só um pouco. Eu sei que você está arrependida, mas você está arrependida porque foi pega. Está arrependida porque descobriu quem eu sou. Se eu fosse realmente uma cliente sem recursos, sem poder, sem influência, você estaria arrependida, ou ainda estaria rindo agora. Cristina não tinha resposta para aquilo, porque a verdade era óbvia e doía. As 3 virão comigo agora para a sala de reuniões, disse Clara. E teremos uma conversa muito séria sobre o que aconteceu, porque aconteceu e o que acontecerá agora. Ela olhou para o relógio. O gerente regional deve estar chegando em breve. O RH também. Esta não será uma conversa fácil para nenhuma de vocês. Clara virou-se para sair, mas parou e olhou para trás uma última vez.
Ah, e só para vocês saberem, disse ela, sua voz fria como gelo. Tudo o que aconteceu ontem foi gravado pelas câmeras de segurança. Cada palavra, cada risada, cada olhar de desprezo. Então, não tentem mentir ou minimizar o que fizeram. Eu vi tudo. 2 vezes. E com isso, ela saiu da loja em direção à sala de reuniões no andar de cima do prédio. Cristina, Juliana e Amanda ficaram ali, destroçadas, sabendo que suas vidas estavam prestes a mudar completamente. A hora da verdade havia chegado, e não havia volta. A manhã seguinte chegou com um céu claro e ensolarado. Na boutique da Avenida Central, Cristina, Juliana e Amanda iniciavam mais um dia de trabalho. O clima estava relaxado, como se nada tivesse acontecido no dia anterior. Bom dia, meninas, disse Cristina, colocando a bolsa embaixo do balcão. Ela vestia um blazer bege de corte impecável e saltos altos. Seu cabelo estava perfeitamente liso. Bom dia, responderam Juliana e Amanda em uníssono. Cristina ligou o sistema de som da loja, ajustou a iluminação e checou se todas as peças estavam organizadas. Era uma rotina que ela executava com precisão todos os dias. Para ela, aquele era apenas mais uma quarta-feira normal. Vocês viram o grupo ontem à noite? Perguntou Juliana, rindo. A Fernanda da loja de Miami mandou uma história hilária. Vi, respondeu Amanda. Parece que ela teve um daqueles encontros ontem também. As 3 riram. Elas haviam esquecido completamente a cliente elegante que havia saído indignada. Haviam esquecido a mulher de roupas simples que humilharam. Para elas, eram apenas mais 2 episódios sem importância em suas vidas. Cristina estava checando o inventário no computador quando o telefone da loja tocou. Ela atendeu com sua voz profissional. Moda de elite. Bom dia. Cristina falando. Do outro lado da linha, uma voz masculina formal. Bom dia, Cristina. Aqui é o Ricardo, o gerente regional. Tudo bem por aí? Cristina ficou um pouco tensa. O gerente regional geralmente não ligava sem motivo. Tudo ótimo, Ricardo. Algum problema? Não, não. Só queria avisar que podemos ter uma visita hoje. Nada sério, só rotina. Mantenham tudo em ordem, ok? Pode contar comigo. A loja está impecável, como sempre. Ótimo! Me ligue se surgir algo. Cristina desligou e virou-se para as colegas. O Ricardo disse que podemos ter uma visita hoje. Vamos garantir que o atendimento esteja excelente. Visita de quem? Perguntou Juliana. Não sei, ele não disse, mas vamos manter tudo perfeito. As 3 voltaram ao trabalho, um pouco mais atentas agora. Visitas da gerência sempre deixavam todo mundo um pouco nervoso. Às 10h15, a porta da boutique se abriu, e Clara Rodrigues entrou. Ela estava diferente de ontem. Usava um taier cinza chumbo impecavelmente cortado. Sapatos de salto médio, elegantes, mas confortáveis. Uma bolsa de couro legítimo. Seu cabelo natural estava solto, emoldurando seu rosto com orgulho. Usava uma maquiagem discreta, mas bem aplicada. Mas era a mesma mulher, o mesmo rosto, a mesma pessoa que elas humilharam menos de 24 horas atrás. Cristina olhou para cima quando a porta se abriu. Seus olhos encontraram os de Clara, e o mundo dela parou. Ela conhecia aquele rosto. Tinha certeza de que conhecia aquele rosto. Mas de onde? O cérebro de Cristina trabalhou freneticamente, tentando juntar as peças. Aquela mulher, ela já tinha visto aquela mulher antes. Não ontem. Não era possível. A mulher de ontem estava mal vestida, cansada, simples. Mas os olhos, aqueles olhos eram os mesmos. Juliana e Amanda também olharam para Clara. Algo em suas expressões mudou, uma estranheza, um desconforto inexplicável. Clara caminhou lentamente pela loja, com as mãos tocando as peças com familiaridade. Pegou o mesmo vestido azul marinho que havia tocado ontem. Sentiu o tecido entre os dedos, checou a etiqueta. As 3 vendedoras trocaram olhares confusos. Nenhuma delas se aproximou para oferecer ajuda. Estavam paralisadas por uma sensação estranha que não conseguiam nomear. Clara foi até o varal de casacos, pegou o mesmo casaco caramelo que havia experimentado ontem. Passou a mão suavemente sobre o tecido, como quem recorda uma memória dolorosa. Foi então que Cristina teve um flashback. A mulher de ontem, as roupas simples, os tênis empoeirados, o cansaço no rosto.
Era ela. O sangue de Cristina gelou. Meu Deus, ela sussurrou, tão baixo que o som mal escapou. Juliana notou a reação de Cristina e franziu a testa. O que foi? Cristina não conseguiu responder. Seus olhos estavam fixos em Clara, e o pânico começou a se instalar em seu peito. Clara finalmente se virou para encará-las. Seus olhos percorreram os rostos das 3 vendedoras, uma por uma. Ela não sorriu, não demonstrou raiva, apenas observou. O silêncio era ensurdecedor. Bom dia, disse Clara finalmente, sua voz calma e controlada. Bom dia, gaguejou Cristina, sua confiança habitual completamente evaporada. Vocês se lembram de mim? Perguntou Clara, ainda com aquela calma assustadora. Cristina abriu a boca, mas nenhum som saiu. Seu rosto rapidamente perdeu a cor. Juliana e Amanda finalmente entenderam. A percepção caiu sobre elas como um balde de água fria. Trocaram olhares aterrorizados. Nós. Cristina tentou formar uma frase, mas as palavras não vinham. Clara deu um passo em direção ao balcão. As 3 vendedoras instintivamente recuaram. Ontem, disse Clara, cada palavra medida. Eu entrei nesta loja, e vocês me trataram com total desrespeito. Riram de mim, me humilharam, tiraram uma foto minha para zombar. Cristina sentiu lágrimas queimando em seus olhos, não de tristeza, mas de puro terror. Não, eu não quis dizer. Tentou ela, mas Clara levantou a mão, pedindo silêncio. Eu não vim aqui ouvir desculpas ainda. Vim fazer uma pergunta muito simples. As 3 esperaram, mal conseguindo respirar. Por quê? Perguntou Clara, e pela primeira vez, sua voz tremeu levemente. Por que vocês acharam que era aceitável tratar outro ser humano daquele jeito? Cristina abriu a boca novamente, mas nenhuma justificativa parecia adequada. Nada que ela pudesse dizer apagaria o que havia feito. Vocês sabem quem eu sou? Perguntou Clara. As 3 balançaram a cabeça timidamente, mas no fundo, Cristina já suspeitava, já sabia que algo muito, muito ruim estava prestes a acontecer. Meu nome é Clara Rodrigues, disse ela, deixando o nome pairar no ar por um momento. Eu sou a fundadora e dona da Moda de Elite, de todas as lojas Moda de Elite, incluindo esta. Se havia alguma cor nos rostos de Cristina, Juliana e Amanda antes, agora não havia nenhuma. Elas ficaram brancas como lençóis. Vocês trabalham para mim, continuou Clara. E ontem, vocês desrespeitaram tudo o que eu construí. Desrespeitaram os valores que eu tento ensinar. Desrespeitaram a dignidade que eu sempre defendi. Juliana começou a chorar. Amanda tapou a boca com as mãos em choque. Cristina apenas balançou a cabeça lentamente, como se não pudesse acreditar no próprio pesadelo. Eu construí esta empresa do zero, disse Clara, sua voz mais firme agora. Comecei vendendo roupas em um mercado. Passei fome. Passei frio. Passei exatamente pelo que vocês me fizeram passar ontem, incontáveis vezes em inúmeras lojas. Ela fez uma pausa, deixando aquilo assentar. E quando finalmente consegui ter minha própria loja, jurei para mim mesma, nunca, jamais, vou permitir que alguém seja tratado da forma como fui tratada. Toda pessoa que entra nas minhas lojas será tratada com respeito, com ou sem recursos, bem vestida ou mal vestida, todos. Cristina desabou no chão atrás do balcão, apoiando-se nele para não cair completamente. Ela estava soluçando agora, ciente da magnitude do que havia feito. Eu sinto muito, ela conseguiu dizer entre soluços. Eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muitíssimo. Clara olhou para ela, e pela primeira vez, sua expressão suavizou um pouco, mas só um pouco. Eu sei que você está arrependida, mas você está arrependida porque foi pega. Está arrependida porque descobriu quem eu sou. Se eu fosse realmente uma cliente sem recursos, sem poder, sem influência, você estaria arrependida, ou ainda estaria rindo agora. Cristina não tinha resposta para aquilo, porque a verdade era óbvia e doía. As 3 virão comigo agora para a sala de reuniões, disse Clara. E teremos uma conversa muito séria sobre o que aconteceu, porque aconteceu e o que acontecerá agora. Ela olhou para o relógio. O gerente regional deve estar chegando em breve. O RH também. Esta não será uma conversa fácil para nenhuma de vocês. Clara virou-se para sair, mas parou e olhou para trás uma última vez. Ah, e só para vocês saberem, disse ela, sua voz fria como gelo. Tudo o que aconteceu ontem foi gravado pelas câmeras de segurança.
Cada palavra, cada risada, cada olhar de desprezo. Então, não tentem mentir ou minimizar o que fizeram. Eu vi tudo. 2 vezes. E com isso, ela saiu da loja em direção à sala de reuniões no andar de cima do prédio. Cristina, Juliana e Amanda ficaram ali, destroçadas, sabendo que suas vidas estavam prestes a mudar completamente. A hora da verdade havia chegado, e não havia volta. A sala de reuniões no segundo andar tinha uma grande mesa de vidro e cadeiras de couro. Clara estava de pé perto da janela quando as 3 vendedoras entraram, escoltadas pelo gerente regional, Ricardo, e Sandra, a diretora de RH. Cristina, Juliana e Amanda entraram por último, de cabeça baixa. Os olhos de Cristina estavam vermelhos e inchados. Juliana tremia. Amanda mordia o lábio, contendo as lágrimas. Sentem-se, disse Clara, sua voz neutra. As 3 sentaram-se de um lado da mesa, Ricardo e Sandra do outro. Clara permaneceu de pé. Vocês 3 sabem por que estão aqui, disse Clara. Mas eu quero ouvir de vocês. Cristina, comece. Cristina pigarreou, a voz trêmula. Uma mulher veio à loja ontem. Ela estava vestida de forma simples, e eu a julguei pela aparência. Pensei que ela não tinha dinheiro. Tratei-a mal. Fui rude. E mais alguma coisa. Cristina fechou os olhos. Tirei uma foto dela para rir depois. Juliana, sua vez. Juliana soluçou. Eu enviei a foto para um grupo com vendedoras de outras lojas. Nós rimos dela. Falamos em expulsar clientes daquele tipo. Clientes daquele tipo, repetiu Clara. Clientes como... Clientes humildes, sussurrou Juliana, envergonhada. Amanda. Eu concordei com tudo. Ri junto. Eu disse que ela tinha as mãos sujas. Eu fui cruel. Clara sentou-se. O que mais me machuca? Não é só o que vocês fizeram comigo, é o que isso revela sobre quem vocês são. Quantas outras pessoas vocês já humilharam assim? Nenhuma delas respondeu, mas a resposta estava clara em seus rostos. Sandra abriu uma pasta. O comportamento de vocês constitui uma violação grave do Código de Conduta. Normalmente, isso resultaria em demissão por justa causa. As 3 ficaram pálidas. No entanto, interrompeu Clara, essa decisão não é só minha. Eu poderia demiti-las agora. Seria justo. Mas vocês sairiam e continuariam sendo as mesmas pessoas com os mesmos preconceitos. Ela se levantou. O que eu quero é uma mudança real. Vocês passarão por um processo de 3 meses. Treinamento em empatia, diversidade, respeito. Vocês trabalharão com psicólogos, farão trabalho voluntário em comunidades carentes. Sandra esclareceu. Vocês trabalharão em posições diferentes, inventário, organização. Vocês experimentarão como é ser invisível. No final, faremos uma nova avaliação. Se demonstrarem mudança genuína, poderão voltar. Se não, serão dispensadas com todos os direitos respeitados. As 3 ficaram atônitas. Por quê? Perguntou Cristina. Por que você está nos dando esta chance? Clara suavizou a expressão. Porque alguém me deu uma chance uma vez. Eu cometi erros, e alguém acreditou que eu poderia ser melhor. Ela olhou para cada uma. Eu não sei se vocês aproveitarão esta chance, mas eu tenho que tentar. Porque se eu simplesmente a jogar fora, estarei fazendo exatamente o que vocês fizeram comigo ontem. Juliana chorou. Lágrimas de alívio e vergonha. Nós não merecemos isso. Não, concordou Clara. Mas eu não faço as coisas porque as pessoas merecem. Eu as faço porque é a coisa certa a fazer. Vocês têm até amanhã para decidir, disse Sandra. Aceitam o programa ou pedem a demissão? Se optarem por ficar, Clara completou, sua voz firme. Eu as farei responsáveis por tudo. Não será fácil. E se eu perceber que estão apenas fingindo, a porta se fechará para sempre. As 3 assentiram com determinação. Quando começamos? Perguntou Cristina. Receberão a programação completa ainda hoje. E tem mais uma coisa. Clara caminhou até a mesa e pegou uma pasta. A loja da Avenida Central passará por uma reestruturação completa. Vamos revisar todos os processos de treinamento. Vamos implementar novas políticas de atendimento, e faremos isso em todas as nossas lojas. Ela abriu a pasta, mostrando documentos e gráficos.
Pedi para Márcia revisar os vídeos de segurança de todas as unidades e descobrimos que o problema não era isolado. Em pelo menos outras 4 lojas, identificamos comportamentos semelhantes de desrespeito e preconceito. As 3 ficaram chocadas. Isso significa que eu falhei como líder, admitiu Clara. Eu achei que minhas palavras e valores eram suficientes, mas claramente não foram. Então, vamos mudar isso. Vamos criar um programa de treinamento obrigatório sobre empatia e respeito para todos os funcionários, não apenas para vocês 3. Juliana arriscou uma pergunta. E as outras vendedoras que foram identificadas? Elas também terão a mesma escolha que vocês tiveram. Programa de transformação ou demissão amigável. E aquelas que optarem por ficar passarão pelo mesmo processo que vocês. Clara fechou a pasta. As 3 foram as primeiras, e dependendo de como for a jornada de vocês, ajudarão a moldar o programa para as outras. Nós não vamos decepcioná-la, disse Cristina com convicção. Não decepcionem a si mesmas, corrigiu Clara. Esta jornada é sobre vocês se tornarem as pessoas que querem ser, não sobre me agradar. As 3 se levantaram, prontas para sair. Clara, disse Amanda, hesitante. Posso fazer uma pergunta? Claro. Por que você estava vestida daquele jeito quando entrou na loja? Não foi um teste? Clara deu um sorriso triste. Não, Amanda, não foi um teste. Eu estava cansada depois de um dia inteiro de reuniões. Estava com roupas confortáveis. Não pensei 2 vezes antes de entrar na loja, porque na minha cabeça, isso não deveria importar. Ninguém deveria ser julgado pela aparência. Ela fez uma pausa. Mas vocês julgaram, e isso me mostrou o quanto ainda temos que avançar. Não apenas vocês 3, mas a sociedade como um todo. As 3 abaixaram os olhos, a vergonha ainda fresca. Vão para casa, disse Clara. Descansem hoje. Amanhã, a verdadeira transformação começa. Após elas saírem, Clara ficou sozinha em seu escritório. Ela pegou o telefone e ligou para Márcia. Márcia, você pode vir aqui, por favor? Minutos depois, Márcia entrou. Elas aceitaram? Aceitaram. E parece genuíno. Márcia sorriu. Você fez a coisa certa, Clara. Espero que sim. Mas independentemente do resultado com elas, quero que você implemente as mudanças que discutimos. Novo programa de treinamento para todas as lojas. Quero que todo funcionário passe por isso, do gerente ao auxiliar de limpeza. Já estou organizando tudo, e também criei um canal de denúncias anônimas para clientes e funcionários relatarem casos de discriminação. Perfeito! E Márcia, obrigada por estar ao meu lado em tudo isso. Sempre, Clara. Sempre. Naquela noite, enquanto a cidade acendia suas luzes, Clara olhou para a foto antiga dela no mercado, a garota humilde que tinha um sonho. Aquela garota cresceu, construiu um império e agora estava usando esse império para fazer a diferença de verdade. Justiça não era apenas punir os culpados, era dar a eles uma chance de fazer a coisa certa. E pela primeira vez em dias, Clara dormiu tranquilamente. 3 meses depois, a boutique da Avenida Central estava diferente. Não fisicamente, mas havia algo no ar, uma energia diferente, mais leve, mais acolhedora. Clara entrou na loja em uma tarde de quinta-feira. Estava vestindo roupa simples de novo, jeans e uma camiseta branca. Uma cliente comum. Ninguém a reconheceu de imediato. Uma vendedora se aproximou com um sorriso genuíno. Boa tarde, bem-vinda. Posso ajudar em algo? Clara sorriu de volta. Estou apenas dando uma olhada. Obrigada. Fique à vontade para olhar. Se precisar de qualquer coisa, estarei aqui. A vendedora se afastou, mas permaneceu atenta sem ser invasiva. Clara observou a dinâmica da loja. Viu como tratavam cada cliente que entrava, com ou sem recursos, bem vestida ou simples. Todos recebiam o mesmo sorriso, a mesma atenção, o mesmo respeito. No fundo da loja, perto da seção de acessórios, Clara viu Cristina. Ela estava ajudando uma senhora humilde a escolher uma bolsa. Esta aqui fica linda na senhora, minha senhora, dizia Cristina com paciência. E olhe, temos uma promoção especial hoje. Gostaria de experimentar? A senhora sorriu, sem graça. Ah, minha filha, não sei se eu posso. Não custa nada experimentar, insistiu Cristina gentilmente.
Toda mulher merece se sentir bonita, independentemente de qualquer coisa. Clara assistiu enquanto Cristina ajudava a senhora com verdadeiro carinho. Não havia pressa, nem julgamento. Havia apenas respeito e empatia. 15 minutos depois, a senhora saiu da loja com uma pequena sacola, um sorriso radiante no rosto. Cristina a acompanhou até a porta, desejando-lhe um ótimo dia. Foi só quando se virou que Cristina viu Clara parada ali, observando. Seus olhos se arregalaram por um segundo. Então ela caminhou até a dona da loja. Clara, disse ela, a voz cheia de emoção. Você viu? Eu vi tudo. Cristina estava com lágrimas nos olhos. Estes 3 meses foram os mais difíceis da minha vida, mas também foram os mais importantes. Eu realmente mudei. Juliana e Amanda também apareceram, tendo reconhecido Clara. As 3 ficaram ali, aguardando o veredito final. Clara olhou para cada uma delas. Viu mulheres diferentes daquelas que confrontara 3 meses antes. Viu humildade onde antes havia arrogância. Viu empatia onde antes havia crueldade. Me contem sobre estes 3 meses, pediu Clara. Cristina começou. No primeiro mês, trabalhei no inventário, carregando caixas, organizando produtos. E sabe o que eu percebi? Que os funcionários do inventário são invisíveis. Ninguém agradece, ninguém reconhece, e eu era uma das pessoas que os ignorava. Juliana continuou. Eu fiz trabalho voluntário em uma comunidade carente. Conheci mulheres que mal têm o que comer, mas que sonham em entrar em uma loja bonita um dia. E percebi que eu era a pessoa que esmagaria esse sonho para elas. Amanda enxugou uma lágrima. Fiz terapia e descobri que muito do meu preconceito vinha de insegurança. Eu julgava os outros para me sentir superior, mas no fundo, eu era a pessoa menor ali. As 3 se olharam e depois se voltaram para Clara. Sabemos que não podemos apagar o que fizemos, disse Cristina. Mas estamos tentando todos os dias ser melhores, tratar cada pessoa da forma como gostaríamos de ser tratadas. Clara sentiu um calor no peito, orgulho genuíno. Vocês passaram. As 3 podem retornar oficialmente às vendas. As 3 irromperam em abraços e lágrimas de alívio e gratidão. Mas, continuou Clara, sua voz ficando mais séria, isso não é uma conquista final, é um compromisso contínuo. Vocês vão tropeçar. Às vezes, terão momentos de fraqueza, mas o importante é sempre corrigir o rumo, sempre escolher a empatia. Nós prometemos, disseram as 3 em uníssono. Clara sorriu. Eu acredito em vocês. E mais importante, vocês agora acreditam em si mesmas. Ela olhou ao redor da loja. Esta experiência mudou não apenas vocês 3, mas toda a empresa. Implementamos o programa em todas as lojas. Treinamos mais de 300 funcionários. E sabem o que aconteceu? As 3 esperaram, curiosas. Nossas vendas aumentaram em 40%. Porque quando você trata as pessoas com respeito, quando você acolhe em vez de afastar, todo mundo ganha. Clara caminhou até a janela, olhando para a rua movimentada. Minha mãe costumava me dizer, filha, você pode medir o caráter de uma pessoa pela forma como ela trata aqueles que não podem fazer nada por ela. Eu nunca me esqueci disso. Ela se virou. E vocês 3 agora entendem isso também. Vocês passaram pela transformação mais importante que existe, a transformação do coração. Naquele momento, uma cliente entrou na loja. Uma mulher negra vestindo um uniforme de trabalho, cansada de um longo dia, exatamente como Clara estava 3 meses atrás. Cristina olhou para Clara, depois para a cliente, sem hesitar, caminhou até ela com um sorriso genuíno e acolhedor. Boa tarde, bem-vinda. Meu nome é Cristina. Como posso ajudá-la hoje? A mulher pareceu surpresa com a recepção calorosa. Seu rosto se iluminou. Eu só queria dar uma olhada. Por favor, fique à vontade, disse Cristina. E se quiser experimentar alguma coisa, estou aqui para ajudar. Temos peças lindas que ficarão maravilhosas em você. Clara observou a cena com um nó na garganta. Era isso. Era o momento pelo qual ela havia trabalhado tanto para criar. Ela saiu discretamente da loja, sem ser notada. Lá fora, parou por um momento na calçada, respirando o ar da tarde. O celular tocou. Era Márcia. Clara, acabei de receber o relatório de satisfação do cliente deste trimestre. 98% de avaliações positivas.
O melhor resultado da história da empresa. Clara sorriu. Mande para mim mais tarde. E Márcia, obrigada por tudo. Ao caminhar pela avenida, Clara pensou em tudo o que havia acontecido. A dor da humilhação, a raiva inicial, a decisão de dar uma segunda chance. E agora, a redenção. Ela não havia mudado apenas 3 vendedoras, havia mudado uma cultura inteira. Havia provado que é possível escolher a compaixão em vez da vingança, que é possível transformar a dor em crescimento. Naquela noite em seu apartamento, Clara olhou mais uma vez para a foto antiga, a garota do mercado que vendia roupas usadas. Nós conseguimos, ela sussurrou para a foto. Nós fizemos mais do que apenas ganhar dinheiro. Nós fizemos a diferença. E pela primeira vez em muito tempo, Clara não se sentiu apenas bem-sucedida, ela se sentiu realizada. Porque no final, sucesso não se mede pelo que você acumula, mas pelo que você transforma. E Clara Rodrigues havia transformado não apenas o negócio, ela havia transformado vidas. Às vezes, a vida vai te colocar exatamente no lugar onde você foi humilhado, só para ver se você aprendeu a responder com grandeza. Se esta história te fez pensar, se inscreva no canal, deixe um like agora e comente abaixo. Respeito acima de tudo. Cada comentário é um lembrete. As aparências mudam.